E no vídeo de hoje vamos falar sobre Petrobras e os resultados no primeiro trimestre de 2025. E claro, teve anúncio de dividendos e o balanço veio bem melhor que o quarto trimestre de 2024. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. Bem, então aqui nos destaques financeiros, a Petrobras reportou em dólares um EBITDA de 10,7 bilhões, o que foi uma alta de 8% em relação ao último trimestre, um lucro líquido de 4 bilhões, uma alta de 31% versus o último trimestre, e aqui o fluxo de caixa operacional cresceu 4% e o fluxo de caixa livre cresceu 20% em relação ao último trimestre. Então, até aqui, a fotografia está excelente e você que é acionista de Petrobras tem que ficar de olho no fluxo de caixa livre, até porque os dividendos são pagos com base no fluxo de caixa livre. E atualmente o payout é de 45%, e claro, teve dividendos aqui declarados na ordem de 11,7 bilhões, e olha só que máquina de gerar receita para o Estado. Foram 65,7 bilhões de reais pagos em tributos. E aqui nos principais destaques operacionais do primeiro trimestre de 2025, aqui a empresa destaca um aumento na produção. Então, a produção de óleo e gás alcançou 2,77 milhões de barris de óleo por dia, o que corresponde aí a um aumento de 5,4% em relação com o quarto tri de 2024. Além disso, confirmações de novas descobertas na bacia de Campos, na bacia de Santos, e concluíram também o teste de formação a poço revestido na Colômbia. E aqui Búzios entrou em operação, que é o FPSO Almirante, que é essa embarcação que entrou em produção no dia 15 de fevereiro no Campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. E aqui a embarcação tem potencial de produzir diariamente até 225 mil barris de óleo e processar 12 milhões de metros cúbicos de gás. Então, só esse ponto aqui já é maior do que a produção de diversas empresas na Bolsa. Então, já houve a chegada do FPSO e foi concluída também a entrega do Centro de Atendimento e Reabilitação de Fauna, localizado no município de Oiapoque, visando a obtenção de licença ambiental para perfuração na margem equatorial. E aqui, resultados consistentes com maiores volumes de petróleo produzido e vendido. Então, o EBITDA, que é o lucro antes de impostos, taxas, depreciação e amortização, teve um aumento de 8% em relação com o quarto tri de 2024. E o fluxo de caixa operacional também cresceu, como eu mencionei lá no começo do vídeo. E aqui o CAPEX, que é o Capital Expenditure, que são os investimentos que a empresa faz para otimizar as receitas. Então, o CAPEX realizado no primeiro tri de 2025 foi na ordem de 4 bilhões de dólares, e a Magda Chambriard, ou é Cambriard, não tenho certeza, ela que é presidente da Petrobras, ela que é engenheira química e presidente da Petrobras, deixou bem claro que não veremos o mesmo nível de investimento do quarto tri de 2024 no primeiro tri. E ela disse que é muito importante que isso seja esclarecido. E aqui o CAPEX realizado vinculado a maiores entregas fiscais, eles sustentam a produção futura. Então, investimento em plataformas teve um aumento de 100% em relação ao último trimestre. Avanço físico médio acumulado nas plataformas, houve um aumento de mais de 25 pontos percentuais. Interligações de poços, houve um aumento de 100%, e perfurações e completações de novos poços, um aumento de 13%. Então aqui, 25 versus 24, as plataformas, 5 em construções no primeiro tri, 7 em construções a partir do terceiro tri de 2024. Aqui tem um destaque que houve avanço físico em linha com o planejado, aumento de investimentos no quarto tri de 2024 para cumprimento de pacotes e redução de riscos de atraso, e aqui melhor marca de interligações de poços em um trimestre nos últimos 8 anos e execução suportada por aumento de sondas em operação. E aqui a Petrobras destacou que, além de maior produção, o lucro líquido foi impactado pelo câmbio do final do período. Então, no período passado, no quarto tri de 2024, a gente teve uma piora nos resultados por conta do aumento do câmbio, por conta da desvalorização do real frente ao dólar, e o resultado líquido sem evento exclusivo teve um aumento de mais de 31% no primeiro tri de 2025.
E observe que o Brent, o preço do barril de petróleo, está bem parecido, está bem pareado com o mesmo preço do último trimestre. E quem investe em Petrobras tem que estar ciente que o papel depende muito da variação do Brent, que é o preço do barril de petróleo. E aqui, como você pode ver, até 31 de 2025, data limite do primeiro TRI, observe que o Brent estava na ordem de 75, como eu mencionei, e depois disso houve uma queda bem acentuada e o barril de petróleo está sendo cotado a 65. Então, muito provavelmente, no próximo trimestre, vamos ter um resultado mais fraco. Então, você que investe em Petrobras tem que estar preparado para isso daqui. E saber que é uma empresa cíclica, que depende da variação do câmbio, depende da variação do Brent, e que não é o fim do mundo quando o Brent despenca. E o que eu mais vejo são investidores pequenos que, infelizmente, são mãos de alface e acabam se desfazendo de suas posições, às vezes até tomando prejuízo, só por conta dessas quedas. E aí eu me pergunto, o sujeito que não suporta uma queda do barril de petróleo vai suportar mais o que nessa vida? Porque isso aqui é perfeitamente normal, aconteceu diversas vezes ao longo do tempo. Então, sejam pacientes. E aqui a respeito da dívida bruta dentro do limite no plano. E aqui a respeito da dívida bruta. E aqui a respeito da dívida bruta. Houve um aumento da dívida bruta decorrente principalmente por conta da entrada do FPSO que mencionamos anteriormente. Então, de dívida bruta, temos aqui aproximadamente 64 bilhões e meio de dólares. E se considerarmos o caixa da empresa, nós temos 56 bilhões de dólares em dívida líquida. E esse daqui eu considero até um endividamento razoável para a Petrobras, então hoje não é uma empresa que está tão endividada. E aqui você consegue visualizar isso de uma forma muito melhor. Eu puxei os indicadores fundamentalistas da Petrobras e a dívida líquida dividida pelo EBITDA é de 1,60. Então ali a partir de 2, 2,5, a gente já começa a prestar mais atenção, mas até o momento é uma dívida controlada, sobretudo porque a Petrobras tem uma forte geração de caixa. Então não seria um problema quitar isso daqui no médio prazo. E claro, agora atendendo a parte que mais interessa vocês aqui do canal, os dividendos que a Petrobras anunciou. Então, a empresa mostra aqui o compromisso com a distribuição dos resultados gerados e diz que a manutenção da dívida bruta dentro da faixa estabelecida no plano de negócio corrobora a sustentabilidade financeira da companhia. Então, mais uma vez, como eu disse, a Petrobras não tem um endividamento tão grande, então consegue distribuir boa parte dos lucros. Então, foram 11,7 bilhões, o que dá 0,91 centavos por ação. Agora, detalhe, apenas para quem está com data base 2/6/2025. Então, bora lá. A primeira parcela será paga em 20/8, um JCP de 0,45 centavos por ação. E a segunda parcela vai ser paga em 22/9, que são 15 centavos por ação em forma de JCP e 0,31 líquido por ação em forma de dividendos. E como eu mencionei, o acionista tem que ficar ligado no fluxo de caixa livre, que são 45% de payout do fluxo de caixa livre. E isso resulta em dividendos e JCP. Eu gosto muito dessas informações que eles colocam acerca das premissas, que é sustentabilidade financeira da companhia, disciplina de capital, otimização de alocação do caixa e da gestão de passivos e resultado acumulado positivo. Então é isso, foi um resultado muito melhor no primeiro trimestre de 2025 com dividendos anunciados. E independentemente do governante ou do espectro político do governo, a gente sempre torce para que a Petrobras permaneça lucrativa, com um endividamento controlado e distribuindo bons dividendos para os seus acionistas. Então, esse é o meu sentimento e a minha torcida para a gestão da Petrobras, que continuem fazendo melhor e acertando mais. Bem, e se você gosta desse formato de análise das ações, inscreva-se aqui no canal Dividendo e Tradição para você continuar recebendo vídeos como esse. E aproveita e manda para aquele seu amigo que você sabe que tem Petrobras na carteira. Eu te convido agora a clicar nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela para você entender por que quem apenas compra as ações e reinveste os dividendos sem vender tem uma performance muito melhor no longo prazo do que quem fica tentando prever o futuro, tentando prever o mercado, o câmbio e fica comprando e vendendo as ações. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Um abraço para você e fique com Deus!